E aí, vocês estão bem aí? Sim! Todo mundo com a barriguinha cheia, tranquilo, cheio de energia? Vai parecer que eu estou fazendo sorteio aqui, mas não é, tá? Só que eu preciso disso aqui, que é o seguinte. Preciso dizer para vocês esse nome aqui. É Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Esse era o nome completo do Pablo Picasso. Você sabe disso? Não? Então, pelo menos, se não aprenderem nada com o restante da palestra, pelo menos já aprenderam alguma coisa diferente. A história que eu tenho para contar para vocês é a seguinte. Costumava-se dizer, né, que o Pablo Picasso ele pagava alguns jantares com seus desenhos. Então, ele saía para jantar, chegava no final da janta, ele pagava com um desenho seu. Legal essa história, né? Pô, imagina que maravilhoso você jantar e o pagamento é um desenho que você faz. Esse é o sonho de qualquer designer que faz ilustração, né? E aí, um belo dia, ele estava na casa dele, tinha uma pessoa que ajudava, que fazia as compras ali, a pessoa que ajudava na administração da sua casa, e disse, seu Pablo, eu preciso fazer algumas comprinhas ali, preciso ir no mercado. Né? E, bom, estava ele tranquilo, lá, pô, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar um desenho aqui, estou sem grana, vou te dar um desenho, você vai, compra o que você precisa e tá tudo certo. Beleza, ele recebeu o desenho, foi lá na vendinha do seu Manuel, lá do seu Joaquim, era um português, eu não sei o nome, mas diz que essa história é verídica. Ele comprou o que ele precisava, entregou o quê? Um desenho. Pegou as compras, levou para casa e tal. Quando já estava lá em casa, na casa dele um tempo, as comprinhas e tal, o administrador dentro de casa, tudo certo, bate o português na porta e o seu Picasso vai atender. O que o português estava entregando? O troco pelas compras. O que eu quero dizer com essa parábola aqui? Que vocês não precisam ser gênios para fazer alguma coisa, para entregar o serviço de vocês. Mas vocês precisam saber o valor daquilo que vocês entregam. Imagina que o português, o seu dono da venda lá, pode ter dado troco para uma obra que valia alguns milhões. Então, será que vale a pena? Será que valeu a pena essa troca? Então, vou falar para vocês hoje sobre como vender mais com Product Design, como que vocês podem vender aquilo que vocês fazem. Aí eu cheguei na parte mais difícil da palestra, que era desenvolver esse slide. Aí eu trouxe a frase lá do Picasso, que é... O que ele diz ali? A inspiração existe, mas normalmente ela te encontra quando você está trabalhando. Então a inspiração é o quê? É suor, é esforço, é você fazer alguma coisa e daqui a pouco você vai ter a inspiração, vai ter a sorte por ter feito aquilo que você está fazendo. Um álbum que eu gosto é esse aqui, o Green Day, fazem 32 anos que foi lançado. Uhul! Esse filme aqui, da Sarah, que é a minha filha, que está lá no fundo, que eu assisti 32 vezes. Aí vocês podem dizer, 32 é a idade dele? Não, não tenho tudo isso. O cachorrinho, que o meu cachorro, alguns dos meus cachorros tem lá em casa, que ele sempre faz essa cara quando eu estou trabalhando. E o livro que está à disposição, que eu lancei há pouco tempo. Então, eu trouxe um livro meu para poder compartilhar com vocês. Pronto, vamos para a história de novo? Então, por que eu quero falar do Picasso, da história dele e do valor? Porque por muito tempo, o design sempre foi a parte bonita do produto. Estou fazendo um produto, um serviço, desenvolvendo, e alguém chama um designer para dar um tapa ali. Ó, agora eu preciso acabar, eu preciso colocar uma carinha bonita aqui. É ou não é? Alguém falou isso numa palestra hoje de manhã. Né? Que, pô, chama um produto, a pessoa de produto chama o designer para dar um reforço ali, para deixar aquele trabalho esteticamente viável. E essa aqui é a matriz de distribuição de maturidade de design nas empresas. Ela é a mais recente. Vocês podem olhar e dizer assim, pô, mas tem muita coisa a ser feita ainda, né?
tem muito trabalho pela frente. Só que eu vejo, quando eu olho para um gráfico como esse, tem muita oportunidade para a gente conseguir entregar o valor daquilo que a gente faz. Então, tudo aquilo que tem lacuna, ou seja, não tem maturidade, absent, é extremamente limitada, é emergente. Então, como que vocês se posicionam no dia a dia, naquilo que vocês fazem? Porque a forma como as pessoas compram mudou e vem mudando. Ninguém compra porque alguma coisa é bonita somente. Por que alguém compra a internet de alta velocidade? Porque a internet às vezes não chega onde a pessoa trabalha. Ou se a pessoa mora no interior, numa fazenda, onde não tem cabeamento, não tem antena, ela pode comprar uma anteninha do Starlink lá, instalar e conseguir ter acesso até então a algo que ela não tinha. Então, o que a gente está entregando? Conveniência, está entregando um serviço extremamente útil e necessário para as pessoas trabalharem. Como que os produtos vendem? Eles vendem porque eles resolvem algum problema. Tem algum problema que eu preciso resolver. Vou pegar uma aguinha aqui. E eles crescem por 3 razões. Tem 3 razões que eles crescem. Primeiro, que eles entregam um valor real. Tem um valor real sendo entregue. Tem uma clareza na forma como eu comunico esse valor. Então, eu estou comunicando de forma clara isso para as pessoas. E o mais importante as pessoas precisam perceber esse valor. Não basta apenas eu entregar, ser real, comunicar, se as pessoas do outro lado elas não percebem esse valor como algo tangível. Normalmente é assim que fazem nas empresas, né? Botam um designer lá no final da fila. E aí tem esse episódio maravilhoso que vai ser lançado aí. Não vai, não. Mas por quê? As empresas contratam um designer, muitas vezes, sobre aquilo que eu falei, para dar um tapa, para resolver, para conseguir consertar algo que não foi pensado corretamente desde o início. Qual que é o resultado? Eu vou ter um belíssimo... Como é que é o nome disso aí? Beef Wellington, né? Hã? Pô, é delicioso esse negócio. Vai ter isso no final? Essa maravilha que leva não sei quantas horas para ser feita, com massa folhada e camadas de cogumelo. Não, vai ter o quê? Vai ter um produto cheio de buracos, cheio de coisas que vocês vão ter que resolver, cheio de pequenas experiências que tem um solavanco aqui, tem uma pedra ali, tem um negócio que você tem que resolver, colar. Então, é isso que normalmente eu encontro quando eu chego nas empresas que eu tenho trabalho. Graças a Deus eu tenho trabalho, porque tem esse cenário, né? Mas tem método para a gente conseguir, pelo menos, equalizar isso, tá? E a minha provocação é a seguinte: sobre design ser chamado, ou designer ser chamado para dar um tapa, design não precisa ser bonito para vender. Não estou dizendo que tem que ser feio. Tá? Não vai fazer coisa... O Josias disse que tem que fazer coisa feia que não... Não é isso, tá? A UI é mega importante, eu preciso fazer coisas que são coerentes, bonitas, bem feitas. E aí eu vou trazer para vocês, assim, já que eu estou falando de interface, de coisas bonitas, como é a experiência das pessoas em e-commerce, não do ponto de vista de design de UI, mas de coisas que vocês vão correlacionar, como que vocês resolveriam. Então, a primeira delas, imagens em escala. 28% dos e-commerces não mostram o tamanho real do produto. Aí a pessoa compra um tapete e ela recebe um pano de prato. Sobre acessórios. Então, 44% dos sites não deixam claro o que está incluso ou não na caixa. Aí a pessoa recebe e a culpa foi dela que ela não leu direito. Sobre o frete, essa aqui eu procuro muito. 43% das páginas de produto não mostram o custo do envio. Só que 64% das pessoas estão buscando isso.
Política de devolução. Eu não gostei, quero devolver. 10% das pessoas abandonam por não encontrarem as regras de devolução do produto. Até agora, eu estou no 4º item, eu não falei de UI. Eu falei de experiência de regras de negócio. Reviews negativos. 80% dos e-commerces não respondem a avaliações negativas. E a gente não está falando só de suporte, a gente está falando de receita que o e-commerce está perdendo por não resolver isso. Fricção zero. 17% abandonam carrinhos por causa do checkout mal desenhado, 88% não retornam depois de uma má experiência e 91% destes nem reclamam, eles só vão embora, em silêncio. Vocês nem sabem que a pessoa foi embora. Então, tudo o que a gente entrega, a pessoa está preenchendo um formulário, ela está acessando o produto, ela está navegando, tudo isso resulta basicamente em 2 fatores. Ou a gente consegue a conversão, ou é a perda. Normalmente, quando tem um buraco, é o quê? É a perda. Você está perdendo a pessoa. Então, no capítulo 1, eu vou falar da quebra do paradigma, que design não foi feito só para ser bonito, né? Por quê? Porque o bonito, ele é subjetivo. Ele depende de questões culturais e temporais. A cada sociedade, a cada época, o bonito, ele tem uma concepção do que é bonito para cada sociedade, né? Então, o que é realmente vendedor em termos de design? Se eu facilito a vida das pessoas, se eu comunico de forma clara, se gera confiança para as pessoas comprarem, ou se eu consigo me diferenciar da concorrência. A gente consegue fazer isso? Vocês conseguem fazer isso? Esse cara aqui chegou a dominar o mercado. Sabem quem que era esse cara aqui? Está escrito ali, mas é coisa de... Aí. Ele chegou a ter 50% do mercado mundial de smartphones. Hoje em dia eles fazem o quê? Desenvolvimento de software. Desde 2016 não se fabrica mais BlackBerry. Em 2007 surgiu esse carinha aí. Qual que era a diferença? A grande diferença. Tecladão de plástico aqui, os keyboards, e aqui uma grande tela de vidro, onde a própria interface emulava as interações, uma delas, o próprio teclado, né? Esse exemplo que eu trouxe aqui da Amazon é porque normalmente a Amazon não é vista como um design muito bonito esteticamente. Só que a verdade é que a Amazon vende porque o design é extremamente funcional, persuasivo e emocionalmente eficiente. E é isso que eu vou trazer também em alguns pontos para vocês. Tem uma história do Jeff Bezos na Amazon, quando eles tinham apenas 10 pessoas trabalhando na Amazon, e a história era a seguinte: eles mesmos empacotavam as encomendas, e aí chegavam no final do dia, estavam com o joelho doendo, porque era o dia inteiro abaixado, empacotando caixa. E aí um funcionário no final do dia falou assim: pô, seu Bezos, a história é a seguinte, cara, pô, a gente tem que resolver. No final do dia meu joelho tá quebrado, doendo, né? Aí o Bezos olhou para ele assim: boa, a gente tem que comprar joelheira. Aí a galera olhou para ele assim: pô, esse cara é burro, pô, compra uma mesa para a gente trabalhar, né? Aí o Bezos olhou: pô, genial, vou comprar uma mesa. Mas o que era isso? Exemplo de como eles pensavam tudo de forma extremamente eficiente para conseguir entregar o melhor produto, a melhor eficiência em termos de entrega daquilo que as pessoas estavam comprando. E nisso tem um modelo mental onde eles se baseavam para tomar as decisões do dia a dia. Conhecem essa aí? 2 tipos. Decisão do tipo 1, daquelas que são irreversíveis. Por exemplo, se casar. Se casar é irreversível, né? Quer dizer, mas pedir o divórcio é irreversível. Quer dizer, também, mas é uma decisão que tem um custo muito alto, né? O custo de fazer qualquer mudança depois que você tomou uma decisão como essa, qual que é? É altíssimo. Decisão do tipo 2
é aquela que eu não preciso pensar muito. Trocar a cor de um botão, que tênis eu vou calçar para ir para o trabalho hoje. Então, coisas que eu consigo reverter rapidamente e que podem ser tomadas rapidamente. Eu não preciso gastar muito tempo com isso. Então, como que eles usam esse processo para reduzir a fricção e aumentar a conversão do e-commerce deles? Quem sabe qual que é o processo aplicado aqui? Alguém sabe? É um negocinho que, se alguém dissesse alguns anos atrás, as pessoas iam dizer assim, não, ninguém vai fazer isso. Ó, quase, quase. Esse cara aqui, o que que é? É um clube. Ah, mas o Prime é vídeo e tal. Na verdade, ele é um clube da Amazon que foi desenhado para as pessoas conseguirem comprar imediatamente e devolver sem muita complicação. Essa que era a ideia deles. Com isso, eles também atribuíram vídeo e entrega de valor nesse sentido. Alguns descontos e tal foram melhorando esse processo. Alguém falou aqui do botão de um clique? Porque os e-commerces não tinham essa funcionalidade. Quando você adicionava na cesta, você criava o quê? Um ativo ali. E aí, quando você adicionava muitos produtos, o que as pessoas faziam? Elas não compravam porque, pô, coloquei produto demais aqui, mas também eu não quero me desfazer porque eu já tenho minha lista como se fosse uma lista de preferências. Então, o botão de comprar com um clique, mesmo que eu tenha uma lista de produtos, eu consigo selecionar um carinha ali e comprar somente ele. Com um clique, com os meus dados salvos, eles reduziram a fricção. Eles estão aplicando na prática decisão do tipo 2. Que é, cara, não pensa muito, só compra. Gostou? Só compra, só leva. Vai na emoção, é isso aí. Esse outro aqui, que é muito legal, que é se você não consegue receber um produto em casa, se não tem recepção, se não tem alguém em casa, ou se você está no trabalho e quer comprar alguma coisa, você consegue comprar e pedir para entregar num locker. Então, em qualquer situação, pô, tá perto de casa, ou tá perto do trabalho, eu consigo comprar, pedir, vou lá, pego, não tem complicação. E qual que é o resultado disso para as empresas? Empresas que colocaram isso no seu hall de entrada, aumentaram as vendas físicas em 9%. Então, tem um jogo de ganha-ganha aí. Como que eles fazem tudo isso? Eles têm clareza sobre quem é a persona deles, o perfil de cliente ideal, e eles têm um mapeamento preciso da jornada. Antes, durante, depois da venda, eles mapeiam rigorosamente tudo o que o cliente faz. Então, com isso, eu vou trazer um método comprovado para vocês transformarem design em resultado e crescimento. Primeiro é definir o ICP. A grande maioria das empresas que eu faço consultoria não sabem qual que é o perfil de cliente ideal. Não sabem no detalhe qual é o cliente para o qual elas gostariam, querem vender. Ou que elas estão mais prontas para vender. Ou que o cliente está mais pronto para comprar. Mapear a jornada, definir o momento de ahá do cliente, quando ele diz assim, ahá, entendi o que vocês fazem. Reduzir o produto, muitas vezes o produto é extenso demais, tem muita coisa, como que eu corto coisas que são ineficientes dentro do meu produto e como que eu empacoto esse valor para as empresas. Eu vou falar um pouquinho então da BMS, que é onde eu trabalho, resumidamente, só para não me estender muito, o que que é? Se você tem um e-commerce e você quer anunciar, antigamente você teria que adicionar produto por produto para fazer um anúncio. Então, você consegue, através de um único link, de um XML, adicionar toda a base de produtos, todo o inventário de produtos, e o sistema automaticamente cria todos os anúncios para Juliana Flores, por exemplo. Que é o que vocês estão vendo ali. E isso é integrado, ou seja, ele é alimentado em tempo real, e esses produtos, se tem no estoque ou se saiu do estoque, eles automaticamente ou saem de divulgação ou retornam para divulgação, dependendo da disponibilidade. O ICP, o que é o ICP?
É em inglês o negócio, né? Que é Ideal Customer Profile. O perfil de cliente ideal. Não é quem pode usar, é quem vai extrair o valor do meu produto hoje. Essa pessoa consegue usar o meu produto e extrair o valor. Então, quem fica mais de 90 dias, quem consegue rodar uma campanha sem ter suporte ou sem precisar de muita ajuda, quem percebe o ROI, pô, esse negócio é legal, eu tenho e-commerce, eu quero vender, eu tenho o e-commerce no Mercado Livre, eu quero subir meu inventário rapidamente, anunciar, chegar na mão do cliente. Eu não tenho divulgação, eu não sou um influencer, mas eu quero anunciar. Como que eu faço? Então, essas pessoas, esses perfis, eles teriam condições de anunciar. No nosso caso, eram agências, como a gente acaba sendo o provedor dos anúncios e do inventário, as agências que atendem e-commerces e gerenciam campanhas de mídia digital. Então, como que a gente chega nisso, né? Eu vou mostrar também para vocês. Depois, eu tenho que mapear a jornada de sucesso. E não é a jornada do produto. Não é a jornada de telas do produto. Talvez tenham telas ali, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de... Eu quero subir uma campanha. Isso entra no contexto? Não, porque subir a campanha é parte do processo. É como eu chego lá. Eu começo a entender qual que é a minha performance de campanhas. Pô, está performando, não está performando, está chegando no cliente, não está. O cliente está clicando, está vendo. Então, ele começa a gerar valor quando ele começa a entender de performance. Depois, o final é quando ele começa a tomar decisão baseada em dados. Eu começo a modificar o meu inventário, o meu preço, a disponibilidade de acordo com os dados que eu estou recebendo. Essa aqui é uma campanha real, essa campanha não é, a jornada de sucesso real da BMS, ou seja, dentro do produto, eu não estou falando de tela aqui, é como o cliente cria a primeira campanha dele, como ele maximiza essa campanha, como que ele escala as campanhas, como que eu crio mais campanhas em maior volume, em maior quantidade, até que chega num ponto que a pessoa começa a integrar com sistemas para não ter que fazer mais trabalho manual. Então, o que eu tenho lá em cima são as grandes etapas, são as etapas principais. Aqui eu tenho as fases, então, dentro de cada etapa principal, que a gente chama de milestone, né? A grande pedra decorativa, sei lá, eu tenho as fases, como se fosse um videogame, eu tenho as tarefas. Então, na medida que a pessoa vai completando essas tarefas, eu consigo dizer que ela está avançando ou não na jornada. E isso serve para produto, para design, para customer success, para o time de vendas e para quem mais for trabalhar com isso. Eu tenho que definir qual que é o aha moment, qual que é o momento que o cliente diz assim, pô, eu entendi o que o produto faz e para que ele serve. Como se desse um estalo na cabeça da pessoa e ela dissesse assim, pô, a minha primeira campanha ativa com a leitura básica de performance em até 3 horas. Então, até os providers começarem a popular minha campanha, meus anúncios nas exchanges, que é onde veicula os anúncios, aquilo que vocês veem, por exemplo, quando vocês falam Adidas no telefone e são perseguidos por anúncios, já viram aquilo? Então, a gente faz esse negócio. Então, desde leitura, escuta, comportamento, clique, a gente vai mapeando tudo para entregar performance para a campanha. Dentro da plataforma, o cliente começa a receber aquilo que a gente viu de jornada na forma de mensagem para ele. Pô, você conseguiu criar a primeira campanha, agora está na hora de avançar, agora está na hora de desbloquear o acesso completo, agora está na hora de maximizar sua performance. Então, a gente vai dando indícios para ele de como ele avança dentro daquela jornada de sucesso. Aqui eu tenho que reduzir o produto até o mínimo caminho para entregar esse valor. Então, é como se eu fosse cortar dentro do produto tudo aquilo que não ajuda
o cliente a chegar no seu sucesso. O que eu faço aqui? Então, aqui eu começo a olhar para as telas do produto e entender o que foi desenhado para resolver um problema de engenharia e o que pode ser desenhado para ajudar o cliente a avançar na jornada de sucesso. Então, aqui entra a tela, porque eu já entendi o conceito e como estrategicamente eu quero direcionar o cliente para a entrega de sucesso. Depois eu vou empacotar o valor e não funcionalidade. O que é isso? Muda principalmente o conceito do que eu estou aplicando. Então, eu não falo para o cliente de métrica, de criativo. Eu falo campanhas ativas, se o resultado está entregue, tem algum insight gerado, uma inteligência de dados por trás que eu posso te ajudar a performar melhor. E no capítulo 3, eu entrego um passo a passo para vocês. Então, uma sequência que vocês podem aplicar na segunda-feira, sobre como vocês podem aplicar, inclusive, inteligência artificial nesse processo para gerar algum diferencial para a empresa de vocês. E eu estou utilizando o Claude, o Figma, o Lovable, o GitHub e esse carinha aqui que muitas vezes ninguém dá muita bola para ele. Já ouviram falar desse cara aqui? Primeiro, entrevistas. Então, vou falar com o cliente. Fiz uma coisa incrível na minha empresa. O que eu fiz? Eu cheguei e fui falar com o cliente. Eu fui falar com as pessoas que poderiam usar o produto. E comecei a falar com muitas pessoas. Fiz muitas gravações aqui. E esse carinha aqui, que é o gravador de voz, tem no iPhone, eu não sei se tem algum similar no Android, ele tem um recurso novo chamado ver transcrição. Então, tudo que eu gravo, eu consigo ter a transcrição, eu coloco no Claude e eu peço para ele fazer uma decupagem da minha entrevista para gerar insights e me ajudar a avançar no processo. Depois, entendi o que meu time de vendas queria, que o meu cliente queria. Tá bom, eles queriam o quê? Eles queriam um dashboard, mas qual que era o problema aqui? Era o seguinte, que eles faziam PowerPoints para apresentar para o cliente o resultado. Então, eles tinham que ler os dados, montar um PowerPoint com as regras de negócio, ou seja, a gente vende CPM, custo por 1000 impressões. Então, a gente tinha que colocar a negociação que o time de vendas fez, a gente tinha que colocar as métricas geradas pelo sistema e apresentar isso num PowerPoint. Pô, era um trabalho gigantesco. Não, peraí, vamos tentar entender o que vocês precisam. É negociação. Quais são os dados e quais são as métricas. Legal, isso aqui é Figma, tá? Então, transformamos entrevistas e problemas reais num Figma. Pô, show de bola. Como que vocês sobem isso aqui para o Lovable, por exemplo? Fiz um Figma lá, tem um desenho de uma tela, quero que o Lovable faça ele ser animado. Como que vocês fariam? Pega a telinha, sobe lá o Upload Image e mete esse prompt aqui, certo? Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele não vai entender nada. Ele começa bem e depois fica uma bagunça. Como que você sabe? Porque eu fiz isso e fica uma bosta. Como que a gente faz? Na prática é o seguinte, isso aqui é uma técnica utilizada há muitos anos atrás, no tempo da pedra lascada, em que a gente utilizava fireworks e slice in images. Já viu isso? Então o que a gente faz? Eu quebro o meu desenho, nesse caso aqui, ele é meio horizontalizado. Então eu consigo fazer isso. Eu separei cada componente num prompt. Quanto tempo eu levei para fazer isso? 1 hora, 10 prompts exatos. Eu contei. Foram 10 prompts para fazer isso aqui. Levei 1 hora e consegui construir uma interface funcional com todas as animações que eu queria e com todos os dados sendo exibidos dinamicamente como eu queria. E esse aqui é o resultado final, tá? Funcional, com os elementos, com os radio buttons, com as labels, com as interações,
com os anúncios dinâmicos, funcional. Tá acabando meu tempo, mas eu estou acabando, tá? Então, estava aqui, esse aqui é o resultado do Lovable desse processo. Depois, como que eu faço o handoff? Eu não mando mais pelo Figma. Eu mando para o time de desenvolvimento o repositório do GitHub. Pronto, funcionando, como tem que ser. Quanto tempo antigamente nós levávamos para fazer isso? 1 semana. Até entrar no Gira, até o cara pegar a demanda, até ele validar com o time de design as interações, as funcionalidades. Então, de 1 semana, eu fiz em 1 hora sentado. 1 hora. É incrível esse negócio. E esse é o resultado final com uma campanha real, com dados sendo exibidos para o cliente. Então, a gente sai de um PowerPoint tosco, com dados congelados, aonde eu mando para o cliente uma URL que ele acompanha os resultados das campanhas em tempo real. E de todas as campanhas. E de quantas campanhas o time de vendas quiser fazer em segundos. Depois tem uma técnica para isso, a gente usa o Firebase e tal para entregar. Mas assim, a gente tirou o PowerPoint da jogada e está entregando algo funcional e útil e que está ajudando o time de vendas a vender mais. Lembra da história do seu Joaquim Manuel, português, da venda que deu troco para o Picasso? Quem aqui é designer? Deixa eu ver. Todo mundo não, peraí. Tem desenvolvedor aqui. Quem é desenvolvedor? Tem desenvolvedor aqui também. Quem trabalha com CX, Customer Experience aqui? Sucesso do cliente. Ó, lá no fundo tem, ó. Quem aqui trabalha com vendas? Tem uma mãozinha lá, uma outra lá. Design só gera valor quando vocês conseguem conectar os pontos. Design só gera valor quando vocês conseguem conectar com o time de negócios. Essa que é a minha mensagem final. Se eu pudesse dar uma mensagem para vocês, seria essa aqui. Vocês estão sempre no negócio de vendas. Ah, José, mas eu fiz design porque eu sou de humanas, eu não gosto de exatas. Não fui eu que fiz essa regra. Vocês estão no negócio de vendas, vocês têm que se vender, vocês têm que vender o trabalho de vocês, o que vocês fazem, a empresa de vocês, se vocês querem subir na carreira, se vocês querem progredir, se vocês querem um salário melhor, uma empresa melhor, um lugar melhor para trabalhar, vocês têm que o quê? Se vender. Em última instância, vender o produto que vocês fazem.